Oi? Você já pegou uma redação e tentou entender por que aquela redação tirou 1000, ou 920, ou um 760? Então vem comigo. Nesta aula a gente vai aprender a analisar uma redação, da primeira letra ao ponto final no último parágrafo. Um dos exercícios que eu mais indico para os meus alunos é analisar redações bem-sucedidas e mal-sucedidas. A gente aprende muito com os erros e com os acertos uns dos outros, e ciente das possibilidades da escrita da sua redação, provavelmente você vai ter um texto muito mais diverso e um texto muito mais bem escrito. É por isso que é tão importante que você analise pelo menos uma vez por semana uma redação. Nós temos disponibilizado para vocês alguns modelos de redação aqui no nosso portal e, além disso, a gente tem algumas aulas de análise de redações nota 1000. Mas agora eu vou te preparar para fazer isso de uma maneira fácil, rápida e eficiente. Então vamos ao nosso roteiro de análise de redação. Primeira coisa, a gente vai fazer uma visão geral, uma primeira leitura do texto, não muito detalhada. Nessa primeira leitura, tem algumas perguntinhas que você precisa se fazer. Primeiro, onde e como a coletânea é usada? A utilização de dados tirados diretamente da coletânea, a paráfrase de argumentos? Por que eu estou te perguntando isso? Porque você não pode copiar trechos da coletânea. Você pode ser penalizado por isso. Mas você pode se inspirar na coletânea. E às vezes a coletânea é uma boa fonte de informações ou até mesmo de argumentos, seja para você concordar ou discordar. Uma outra dúvida muito interessante entre os alunos é sobre o uso da primeira pessoa. Eu quero que você analise isso nas redações, seja as nota 1000 ou outras redações que não têm uma nota tão positiva assim. Por que é interessante observar o uso de primeira pessoa? Porque o uso de primeira pessoa é permitido. Entretanto, em geral, textos de notas mais altas não utilizam essa primeira pessoa por um motivo muito simples. A primeira pessoa às vezes nos empurra para uma certa subjetividade, uma certa emotividade. Então, em geral, pegou um texto com nota mais alta, a probabilidade de você encontrar um nós, por exemplo, que é essa primeira pessoa do plural, é bem baixa. Outra análise geral interessante para fazer nessa primeira leitura do texto é quais são as palavras, por exemplo, adjetivos e advérbios, que são usados para marcar a opinião. A minha sugestão é que você imprima essas redações. O trabalho com a materialidade do texto tende a ser um trabalho um pouco mais efetivo. Pega uma caneta marca-texto e sai grifando todos os adjetivos, todos os advérbios, ou até mesmo os verbos e os substantivos que têm uma certa opinião. Mas como é que um substantivo pode ter uma opinião? A palavra problema, por exemplo, traz uma opinião dentro dela. Quando eu utilizo, por exemplo, o verbo como os indivíduos são bombardeados pela publicidade, o verbo bombardear tem um sentido pejorativo que marca a opinião crítica do autor desse texto. Então, sugestão. Tente identificar ao longo de todo o texto palavras de opinião, adjetivos, advérbios, verbos e substantivos. Bons textos, em geral, têm pelo menos uma palavra de opinião por período. Outro critério a ser analisado é onde e como é explorada a outra área do conhecimento. Lembrando, outra área do conhecimento também é chamada de repertório sociocultural ou referência externa. É interessante que você observe, por exemplo, se há uma outra área do conhecimento na introdução, se e como ela é retomada no desenvolvimento, ou se essa outra área do conhecimento só aparece nos parágrafos intermediários, no segundo e no terceiro parágrafo, ou até mesmo se esse aluno colocou a outra área do conhecimento junto da proposta de intervenção. Aproveitando, vamos lembrar de uma aula passada do nosso curso. Eu te ensinei que toda boa outra área do conhecimento, ela precisa ser produtiva, ou seja, ser articulada com a argumentação. Então eu quero que você observe se esse aluno colocou, depois dessa referência externa, dessa outra área do conhecimento, a resposta para aquela pergunta e daí? Você já conhece essa pergunta porque eu já te apresentei essa pergunta. O e daí significa como isso se aplica ao tema no Brasil atual. Então, observe se são atualizadas as referências históricas, se são trazidas para a realidade brasileira as definições e os conceitos de autores estrangeiros e, por fim, se no final das contas o autor articula isso com o tema que está sendo discutido na redação. Já que a gente está falando de referência externa, é interessante que você observe quantas referências externas são colocadas no texto.
Em teoria, você é obrigado apenas a colocar uma outra área do conhecimento, uma referência externa. Entretanto, a gente observa entre os textos com as notas mais altas, perto do 1000, que há normalmente 2 ou até mesmo 3 referências externas. Tradicionalmente, os alunos colocam uma na introdução, que é retomada no desenvolvimento, e uma outra que vai aparecer, por exemplo, no desenvolvimento 2. Então, dê uma observada. Quantas referências externas são colocadas no texto, onde elas estão e o ideal, grife essas referências externas e depois transfira para um caderno. É muito interessante que você vá montando o seu repertório sociocultural, ou seja, que você tenha um acervo de filósofos, sociólogos, antropólogos ou até mesmo referências históricas da cultura popular para usar nas suas redações. A minha sugestão é: compre um caderninho desses bem baratinhos e à medida que você for fazendo redações ou analisando redações, você registre as referências externas bem-sucedidas nesse caderno. Quando chegar o Enem, pode ter certeza, você já tem o seu repertório sociocultural todo formado. Eu costumo dizer que um texto só recebe 1000 se ele tiver um charme, um encanto. Só que, assim como as pessoas, cada texto tem o seu próprio encanto. Alguns textos têm um vocabulário muito forte, outros um repertório sociocultural muito diversificado, outros uma utilização muito intensa de palavras de opinião. Isso eu quero que você observe nesse texto que você está analisando agora. Quais são os pontos fortes daquele texto? O que chama mais a atenção? É a argumentatividade, a capacidade dessa pessoa se posicionar? Ou é a informatividade, a quantidade de conhecimentos que ela consegue colocar no texto? Ou até mesmo a estrutura da frase. Essa pessoa faz frases muito complexas, entretanto ainda claras. Esses pontos fortes é o que te aproximam em relação ao Enem. E é o que eu quero que você comece a observar nas redações dos outros para colocar nas suas. Entretanto, óbvio, mesmo uma redação nota 1000 vai ter pontos fracos. E eu quero que você observe esses pontos fracos. Esse aluno, quando põe muito repertório sociocultural, tende a ficar muito expositivo, parece, na verdade, um grande texto de uma resposta de história. Ou então, na tentativa de colocar muitas palavras de opinião, esse aluno deixa de fundamentar algumas dessas opiniões? Ou, no fim, usando um vocabulário muito sofisticado, esse texto perdeu em clareza, em legibilidade? Lembrem-se, não existem pessoas perfeitas, não existem também textos perfeitos. Mesmo as redações nota 1000 são cheios de probleminhas. Aí qual que é a minha sugestão? Pegue uma redação nota 1000, pode ser uma vez por semana, e procure os erros na redação nota 1000. Porque se você consegue enxergar erros numa redação supostamente perfeita, você consegue enxergar os erros na sua própria redação. Última pergunta dessa visão geral do texto. O que mais chama a atenção nesse texto? Pensa o seguinte, quando o seu corretor lê a sua redação, ele acaba de ler a redação e ele vai te dar uma nota, um aproveitamento. A gente lembra, quando a gente conhece uma pessoa, normalmente tem um detalhe que chama a atenção. Pode ser o cabelo, podem ser os olhos, pode ser o sorriso. E é normalmente isso que encanta o leitor. Então faz o seguinte exercício. Se você encontrasse um colega, um amigo ou um parente e falasse dessa redação que você acabou de analisar, do que você falaria mais? O que você destacaria nessa redação? Em geral, esse ponto que mais chama a atenção no texto corresponde ao motivo que fez com que esse texto fosse um 1000, ou um 960, ou mesmo um 920. Último aspecto a ser analisado. Você consegue perceber sinais de fórmulas textuais nesse texto? Ou seja, frases que parecem ser decoradas, frases prontas, que esse aluno coloca em todos os textos e só encaixa o tema? Por que eu estou te perguntando se há indícios de fórmulas textuais? Desde 2017, a equipe de correção do Enem tem prestado especial atenção nisso que a gente chama de fórmula textual, ou seja, estruturas prontas que os alunos às vezes tiram até mesmo da internet e que eles apenas encaixam o tema. E qual é o problema da fórmula textual? Nós, corretores, somos incentivados a tirar ponto da competência 3 se houver indício de fórmula textual. Por quê? Lembra que na competência 3 a gente analisa a autoria do texto? Ou seja, se o texto foi de fato produzido pelo aluno. Então esses formulários, essas partes que são caracterizadas por frases fixas, perceptivelmente elaboradas antes de se entrar em contato com o tema, isso significa que você decorou um texto. E nós temos que tirar ponto. E aí imagina, perder 40 pontos só porque você tentou dar aquela malandrada no texto? Talvez não seja uma boa saída, né? Ok,
Agora que a gente já deu essa olhada geral na redação, já percebeu as características mais amplas, a gente pode fazer uma leitura mais detalhada, uma leitura um pouco mais cuidadosa. Então vamos começar pelo primeiro parágrafo. No primeiro parágrafo, a primeira coisa que eu vou te perguntar é: qual foi a estratégia argumentativa utilizada para a introdução do tema? Esse aluno fez uma alusão histórica? Esse aluno fez uma sequência de frases nominais? Ou esse aluno fez, por exemplo, uma citação de um filme, de um filósofo ou mesmo de uma música? É interessante que, tendo impresso essa redação, você coloque do lado da frase o tipo de estratégia utilizada na introdução. Lembrando, nós temos um módulo aqui no nosso curso só sobre tipos de introdução, com os principais pontos positivos e os pontos negativos. Uma vez que você já observou qual foi a estratégia de introdução desse texto, ou seja, o gancho, aquela primeira frase da introdução do primeiro parágrafo, a gente tem que se perguntar sobre a tese. Uma primeira pergunta que você tem que se fazer em relação à tese, que é aquela estrutura que é obrigatória junto com a introdução do tema, é se a tese está explícita. Idealmente, a tese tem que ficar muito clara para o seu corretor. E como é que você vai perceber se há uma frase que é explicitamente a tese? Você vai pegar a caneta marca-texto e tentar achar uma frase que, destacada, corresponde à opinião a ser defendida naquele texto ao longo de todo o texto. Lembrar, a tese é essencial para o projeto de texto, ou seja, aquela coerência interna entre os argumentos apresentados. Uma vez que você já grifou aquela tese que está explícita, você tem que tentar se responder qual é a tese que foi utilizada, ou seja, qual das estratégias textuais de apresentação da tese. Você já viu isso aqui no nosso curso. A gente tem 4 formatos de tese básicos que podem ser combinados entre si. Lembrando, essa tese é uma tese por responsabilização, ou seja, são destacadas as causas daquele problema? Ou então, a tese é por problematização? São destacadas as consequências daquele problema? Essa tese, ela é por contraste? Mostram-se as contradições ou as oposições dentro do tema? Ou, por último, a chamada tese por antecipação da proposta de intervenção, em que se faz um resumo da proposta que será apresentada, provavelmente, no último parágrafo. Essas estratégias de tese, lembrem-se, elas são combináveis, ou seja, você pode fazer uma problematização com uma antecipação da proposta de intervenção, ou até mesmo uma responsabilização e um contraste. Dica: lembra que semanalmente são disponibilizados não apenas aulas teóricas, mas também temas de redação comentados. Nos nossos temas de redação comentados e na estrutura que eu te sugiro para isso, sempre há explícita qual é a estrutura de tese mais indicada, mais fácil de ser feita. Às vezes, vale a pena analisar uma redação do tema sobre o qual você vai escrever posteriormente. Uma última perguntinha a ser feita nesse primeiro parágrafo é se há alguma coisa que é meio que um candidato a repertório sociocultural, ou seja, esse aluno apresentou uma alusão histórica que poderia posteriormente ser retomada no desenvolvimento? Há a citação, por exemplo, a um filósofo que poderia reaparecer quando se apresentam as causas do problema? Por que eu estou falando isso? Porque o repertório sociocultural que aparece na introdução, para ser considerado produtivo, deve ser retomado em algum outro lugar do texto. E aí alguns alunos têm feito isso na redação. Já meio que matam 2 coelhos com uma cajadada só. Fazem uma introdução por alusão histórica ou por citação e aproveitam aquele repertório sociocultural no desenvolvimento. Isso acaba por fortalecer pelo menos 2 das competências. A competência 2, que exige um repertório sociocultural, e a competência 3, que revela a existência de um projeto de texto, um planejamento textual. Em seguida, terminada a introdução, a gente chega no desenvolvimento. As perguntas para o segundo e para o terceiro parágrafo são as mesmas, então considere isso o desenvolvimento 1 e o desenvolvimento 2. No desenvolvimento, você vai começar se perguntando qual que é a estratégia argumentativa principal daquele parágrafo. Naquele parágrafo são apresentadas as causas do problema, as consequências, os avanços, os desafios, a importância, os desrespeitos. Em seguida, você vai se perguntar se há exploração de alguma forma de informação. O que é uma forma de informação? É apresentado algum exemplo, algum dado? É apresentado, por exemplo, algum tipo de citação? Mas o mais importante de se observar a exploração de uma informação no desenvolvimento é se essa informação é seguida de um comentário.
Lembre-se, o seu texto é dissertativo argumentativo. Ele une exposição de informação e posicionamento. Ou seja, um dado sozinho não é útil para um texto dissertativo argumentativo. Uma vez que o aluno apresenta o dado, ele tem que comentar aquele dado, se posicionar em relação àquele dado. Ou seja, se eu falo que 1 em cada 5 mulheres brasileiras fez ou fará um aborto, legal ou ilegal, qual é a opinião do aluno sobre isso? Ele acha isso alarmante? Ele acha isso importante? Ele acha isso banal? Ou seja, toda vez que tiver uma informação, tem que ter uma opinião. Em relação a essas informações, um questionamento importante é de onde vêm essas informações. Essas informações foram pegas pelo aluno lá da coletânea? Ou isso é externo, faz parte do conhecimento de mundo? Lembre-se que a gente exige de você não apenas a simples presença de uma informação. É necessário que parte dessas informações sejam externas à coletânea. É necessário que você prove que você tem domínio do tema, que você tem um conhecimento de mundo. Outra coisa interessante é, na hora que esse aluno colocou essa informação, o exemplo, o dado, o resultado de uma pesquisa científica, ele colocou a fonte, porque é importantíssimo que você dê a origem desse dado. Dado sem fonte perde a credibilidade, perde a importância e perde o poder argumentativo. Ainda nos desenvolvimentos, é importante que você observe se há ali uma outra área do conhecimento. Lembrando, em teoria, você pode colocar outra área do conhecimento onde você quiser. Entretanto, normalmente no desenvolvimento é que a gente tem mais espaço e maneira de articular essa outra área do conhecimento ao argumento. Então se pergunte, primeiro, tem uma outra área do conhecimento? De onde ela vem? É da filosofia? É da história? É da geografia? E por último, ela é articulada à argumentação? Ou ela ficou solta, fragmentada? No final das contas, gente, de nada importa colocar um monte de referências externas se você não explica o que aquela referência externa tem a ver com o tema daquela redação no Brasil atual. Última pergunta dos seus desenvolvimentos. Você normalmente vai colocar 2, talvez 3 desenvolvimentos. E aí, você tem que perguntar para esse aluno, para esse texto que você está analisando, quais são os articuladores que são usados entre esses parágrafos? São relações de adição? De contraposição, de causa e consequência? Por quê? Lembra, na competência 4 eu avalio a coesão textual, a ligação entre as partes do texto. E uma das formas de coesão é a chamada coesão macroestrutural. A gente já conversou sobre isso no módulo sobre a competência número 4. A coesão macroestrutural é a coesão entre parágrafos. Mas eu preciso também que você dê uma olhada na coesão microestrutural, ou seja, dentro dos parágrafos. Dentro de cada um dos parágrafos tem pelo menos um mecanismo coesivo. E o que eu estou chamando de mecanismo coesivo? Conjunções, pronomes demonstrativos ou até mesmo retomadas temáticas, a repetição do campo semântico. Está em dúvida em relação a esses termos? Volta lá no nosso módulo sobre a competência 4. Eu explico tudo lá bem detalhadamente. Ok, chegamos ao fim do desenvolvimento, chegamos ao fim do texto, proposta de intervenção que eu desde o início deste curso te falei para deixar para a conclusão. Primeira coisa que você vai se perguntar, quantas propostas são usadas por esse aluno? Em teoria, você pode apresentar apenas uma, desde que ela esteja completa. Entretanto, observa-se, em geral, entre os textos de nota mais alta, os que estão mais perto do 1000, que são utilizadas pelo menos 2 propostas, mesmo que seja uma bem completa e uma outra mais jogada, faltando algum dos elementos. Já que a gente está falando da possibilidade de fazer 2 ou às vezes até 3 propostas de intervenção, eu quero que você se pergunte, quais são os agentes usados? Há uma modificação de agentes ou você tem diferentes ações para o mesmo agente? O ideal é que fazendo 2 ou mais propostas, você tente diversificar os agentes para demonstrar para o seu corretor que você tem um repertório de propostas de intervenção. Já que a gente está falando dos 5 critérios, lembre-se, você tem que responder a 5 perguntas. Observe se o aluno que você está corrigindo responde a essas 5 perguntas. O que vai ser feito? Ou seja, qual é a ação? Quem vai fazer? O agente? O com quem? Que é o alvo, que é uma forma de detalhamento. Como, que é o meio, modo ou veículo, e para quê, que é o objetivo. Acho que vale a pena, mais uma vez, você imprimir a redação e literalmente escrever essas expressões em cima de cada uma das partes da conclusão. Então, lembrando, objetivo, agente,
ação, meio modo, detalhamento adicional. Uma outra análise a ser feita, caso esse aluno que você está corrigindo tenha 2 ou mais propostas de intervenção, é se há um articulador entre as propostas, um mecanismo coesivo, e qual é o articulador. Muito provavelmente vai ser um articulador de adição, ademais, além disso ou adicionalmente. Mas observe, é interessante às vezes você montar o seu próprio caderninho de articuladores. Se você tem dificuldade com a competência 4, se ela é o seu ponto fraco, vale a pena comprar um caderninho bem pequenininho e anotar os articuladores que majoritariamente aparecem no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto e, eventualmente, se for o seu formato de texto, no 5º parágrafo. É muito interessante observar se o aluno que você está corrigindo usa o que eu chamo de frase de fechamento. Alguns alunos gostam de, depois da proposta de intervenção, colocarem uma frase final que faz uma síntese do texto, que amarra o texto. Essa frase não é obrigatória, você pode, em teoria, terminar o seu texto só com a proposta de intervenção. Mas observe, os alunos que você está corrigindo utilizam? Qual é o conteúdo dessas frases? Essas frases são, de fato, coerentes com a argumentação ou são só, provavelmente, uma daquelas frases decoradas, que podem até ser consideradas uma fórmula textual? Beleza, acho que na aula de hoje eu consegui te transformar num corretor do Enem. Mas mais importante do que aprender a perceber os erros e os acertos do outro, é importante que você comece a ter um pouco mais de clareza para perceber isso no seu próprio texto. Vale a pena, uma vez por semana, fazer o exercício de corrigir uma redação, seja a redação nota 1000, disponibilizada pela mídia, ou uma das nossas redações, ou até mesmo pegar as suas redações antigas e perceber o seu ponto fraco e o seu ponto forte. Importante lembrar, é imprescindível um autoconhecimento em relação ao seu texto. Conheça seus pontos fortes, conheça seus pontos fracos e melhore, porque a gente está junto rumo ao 1000.